Pela sua analogia da alegoria da caverna, os videogames seriam uma evolução do cinema, não? Porque aí fica a critério do espectador como ele explora o mundo que existe. Sim, de certa forma, sim, Marcelo. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Eu não diria que o cinema é a arte que melhor representa a realidade, ou seja, que de fato superou o cinema a permitir que o cinema possa se libertar da necessidade de representar a realidade, como o cinema libertou a pintura, por exemplo. Quando o cinema nasce, a pintura se liberta da necessidade. Quando o cinema e a fotografia nascem, libertam a pintura da necessidade de ser real. É justamente esse o momento que se populariza a pintura abstrata, por exemplo. Tá ligado? Então veja como o surgimento de uma nova mídia possibilita que outras mídias explorem outros caminhos que não aquele pelo qual ele está feito, digamos assim. No caso do videogame, existe uma diferença para o cinema, porque o cinema explora um espectador passivo aos acontecimentos. Então é aquele espectador que vai para a sala do cinema, senta na sala de cinema, numa sala escura, tal como a alegoria da caverna, tal como a caverna de Platão, e olha os reflexos de um mundo na sua frente. Uns reflexos de um mundo porque aquele não é o mundo de fato, mas um mundo escolhido por alguém para ser filmado. Da forma como foi filmado. Então ele vê sombras, ele vê alegorias, ele vê relances desse mundo. Relances que estão na sua frente aos interesses específicos e ideológicos de quem filmou e, portanto, de quem olhou. Portanto, de quem olhou. O espectador de cinema se mantém na sala escura para ver esse mundo na sua frente, tal como a alegoria da caverna. O videogame, por outro lado, demanda não mais de um espectador passivo, mas de um espectador ativo da história. Um espectador que percorre pelo mundo e que precisa, através das suas habilidades, vencer a história. Entretanto, o espectador de cinema, ou na verdade o jogador de cinema, ele está submetido a uma lógica interna também. E, portanto, a um olhar de alguém que fez, de alguém que realizou. O que eu quero dizer é que até mesmo o jogador de videogame, tal como o espectador de cinema, está submetido a um mundo. Como uma caverna. Ele até pode percorrer mais por esse mundo, mas ele está submetido a ela. Ele está submetido a essa história. Ele não pode simplesmente não fazer a história. Claro, ele pode ficar percorrendo pelo mundo, sobretudo em jogos de mundo aberto, mas ele nunca vai zerar o jogo. Ele nunca vai concluir o jogo. Então, assim, a grande questão aqui é a diferença desse tipo de espectador. O espectador passivo, que está ali para ver os relances de luz e sombras que aparecem na tela, como um espectador passivo dentro da caverna. É como se fosse o espectador que passivamente deseja permanecer na caverna.
E o espectador ativo, que é o espectador que se move nessa caverna, como se desejasse sair dela, mas nunca sai, por estar submetido a essas condições. Não tem como sair dela. Está submetido a ela. Agora, uma grande questão aqui que é muito interessante é a gente entender como ambas as questões influenciam na realidade, na maneira como as pessoas se relacionam com o cinema e com os videogames. É válido lembrar, por exemplo, que lá na década de 20, por exemplo, com a ascensão de Hollywood, surgem grupos conservadores que passam a olhar para essa nova classe ascendente, a classe artística ascendente em Hollywood, como uma classe degenerada. Uma classe que iria provocar uma degeneração na sociedade americana. Algo que é visto até hoje, não só nos Estados Unidos. Artistas sempre são vistos como pessoas degeneradas. Pessoas degeneradas. O artista dá vida a outro, a despeito da sua, tá ligado? E lá na década de 20, com a ascensão dessa nova classe, desse novo modo de vida hollywoodiano, grupos conservadores da sociedade americana começaram a olhar isso com preocupação. E até mesmo com boicotes, promovem o que a gente chama de Código Reis. Ou seja, um sistema de autocensura dos estúdios dos Estados Unidos a determinados atos estabelecidos na moralidade da sociedade, que estava intrinsecamente relacionado ao cinema. O que essa galera tá falando aqui pra gente é algo que a gente escuta até hoje, e hoje mais especificamente ao videogame. Que o cinema e as representações que eles viam em telas provocava degeneração da sociedade. Violência. Tá ligado o que eu tô falando? Ou seja, filmes violentos provocam violência. Jogos violentos provocam violência. Degeneração nos filmes provoca degeneração. E o que é degeneração pra eles? Relações homossexuais, interraciais, que eram coisas que foram proibidas no Código Reis. Tem aula sobre o Código Reis na Introdução ao Cinema, inclusive. Está entendendo como é que funciona? A mesma coisa acontece na ditadura militar brasileira. Que a despeito do que muito se acredita, a censura da ditadura brasileira, ela não era somente realizada pelo militar no seu gabinete, sozinho, como... E essa é uma questão que a gente precisa desvincular da nossa cabeça. A censura não era realizada por um militar que, na sua individualidade, fechado no seu gabinete e no seu egocentrismo, proibia e permitia filmes. A censura era profissionalizada na ditadura militar brasileira, sobretudo depois do AI-5. E profissionalizada que ela era, dentro dos órgãos de censura, havia membros da sociedade brasileira, de organizações da sociedade brasileira. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a despeito do que se acredita, a censura sempre foi algo que também parte de uma relação moral da sociedade, das pessoas civis. Não só do governo, não só do Estado. Organizações civis provocam censura e fazem parte oficialmente dos órgãos de censura ao longo da história. Por que eu digo isso? Mais uma vez, porque a censura é uma ferramenta que demanda de um uso específico, que é um uso ideológico de classe. E tudo isso está intrinsecamente relacionado com a linguagem do cinema e do videogame. Porque essa linguagem, a linguagem do videogame e a linguagem do cinema, são linguagens que, hoje, mais se aproximam, hoje e desde o seu lançamento de certa forma, mais se aproximam do desejo pela criação do cinema. Lembra que eu disse pra vocês? Que a invenção do cinema, ela não surge com a invenção do cinema? Não surge com a criação do cinema? Surge com o desejo pela criação? De novo, a invenção do cinema não surge com o desejo... A invenção do cinema não surge com a criação do cinema, mas com o desejo da criação.
Então, antes dos irmãos Lumière inventarem a câmera, o Muybridge colocou 24 fotos em sequência para criar movimento. Antes do Muybridge, o Leonardo da Vinci fez a câmara escura. Antes do Leonardo da Vinci, o Platão estava falando sobre a alegoria das cavernas. Que, mais uma vez, é essa representação de pessoas em uma sala escura vendo relances de um mundo para além, de um mundo metafísico, de representações desse mundo. De representações desse mundo. E o que é esse desejo, portanto? É o desejo de capturar a natureza. O cinema foi inventado porque o desejo inicial pela sua criação é a captura da natureza, é criar o duplo dessa natureza. E quando o cinema nasce como uma arte que, até aquele momento, melhor captura essa natureza frente à câmera, surge junto a ela essa preocupação na sociedade. Ora, se o cinema captura essa realidade e ele passa a representar essa degeneração na sociedade, essa violência da sociedade, que supostamente não deveria ser representada porque ela não existe ou porque ela não deveria ser mostrada. Inclusive tem um caso muito interessante com o filme Rio 40 Graus, filme brasileiro do Nelson Pereira dos Santos, que lá em 1955 foi tentado censurar esse filme com um argumento de que no Rio de Janeiro nunca tinha sido feito 40 graus. No máximo 30 graus. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Mas enfim, essa foi a última tentativa. Porque na verdade o cara tava falando que no Rio de Janeiro não acontecia nada daquilo. No Rio de Janeiro não acontecia nada daquilo. Por isso tinha que ser censurado. Mas a preocupação é essa, gente. O cinema ele é tão projetivo porque ele mostra exatamente o que está na frente da câmera que mostrar aquilo... Mostrar essas representações causa nos conservadores especificamente a preocupação de que aquelas representações podem ter como consequência violência. Tá ligado? Mesmo que isso seja uma mentira, essa é a sensação provocada pela própria linguagem. E nesse caso especificamente, vai muito de encontro com a pergunta do Guilherme lá no início, o videogame intensifica isso tudo. Intensifica isso tudo. Porque o cinema, de certa forma, apesar de representar esse mundo, expõe esse mundo a um espectador passivo, que, portanto, não tem muito o que fazer naquele mundo, a não ser vê-lo. O espectador de cinema, portanto, o jogador de videogame, ele é ativo. Ele faz parte do mundo. Ele é relevante para a história. Ele é relevante para a história. E, portanto, essa condição de espectador ativo do videogame dá margem ainda mais para os conservadores de crer que o videogame violento causa violência. Não a desigualdade social, não problemas materialmente percebidos. E veja só, eu não estou nem dizendo que o videogame não causa problemas, que essas características do videogame não causam problemas. Que causam, tá? Que causam. Quer exemplo? E aí questões psicológicas que envolvem o nosso mundo material. Um jovem que viciado em videogame qual é a grande questão? Desde o cinema e no videogame isso também se intensifica. O videogame, o cinema, explora um mundo de encantamento. Explora um mundo muito melhor do que o mundo vivido pelo espectador. Quando o espectador sai da sala de cinema, eu sempre converso com vocês... Quando o espectador sai da sala de cinema, ele se desencanta, ele precisa se encantar novamente. Como é que ele vai se encantar? Consumindo. Assistindo outro filme, assistindo outras coisas. O videogame intensifica esse processo, porque no videogame o jovem pode simplesmente não parar de jogar. Ele não precisa ir assistir outro filme. Ele compra outro jogo, mas ele fica ali jogando constantemente. Ou seja, ele passa a viver um mundo outro. E quando ele sai do videogame, ele se desencanta, porque ele encontra um mundo que não é aquele que ele vê no mundo. E sobretudo jovens, quando eles entram em contato com o jogo, isso vale tudo pra cinema também, gente, mas o videogame ele se amplifica nisso tudo. Quando ele entra em contato com o jogo, e ele vê que no jogo ele é o maioral, ele é bom demais, ele bate os recordes, ele faz tudo de bom no jogo. Ele vem pro mundo, ele vê que ele não é aquilo. No mundo real, ele tem uma família desestruturada.
uma família que só briga, ele sofre bullying na escola. Ele se desencanta com esse mundo, porque ele é foda no videogame. É aquele mundo que ele quer pra ele, por isso que ele se vicia. Porque lá ele é bom. O mundo real bate como uma dor pra esse jovem. Percebe como a linguagem do audiovisual provoca também essas contradições na gente? Que é importante ser discutida. É importante ser discutida na materialidade. Agora, é saber onde atuar. É saber onde atuar. Não é simplesmente dizer videogame causa violência. Jogo violento causa violência. Pelo amor de Deus. Não é assim também. Tá ligado? Curtiram o vídeo?